Se você quer entender por que a história do jiu-jitsu não foi feita só de técnica e respeito, presta atenção nessa história. Carlson Gracie. Porque toda equipe gigante chega num ponto em que o problema já não é mais a luta. É o ego, é o espaço, é o dinheiro, é a lealdade. E foi exatamente aí que a história do Carlson ficou pesada de verdade. Depois de construir uma das equipes mais fortes do jiu-jitsu e do Vale Tudo, Carlson já não era só um mestre. Era um líder enorme, com nome forte demais, influência demais e gente demais orbitando ao redor dele. A equipe cresceu, dominou competição, revelou casca grossa e virou referência de agressividade, pressão e resultado. Mas quanto maior a tropa, maior a chance de choque. Nos bastidores começou a crescer um clima de disputa por espaço. E aí entra um ponto que muita gente sente quando fala dessa época. Vitor Belfort era visto como o protegido do Carlson. Isso aparece em relatos e entrevistas posteriores ligados ao círculo da equipe e ajuda a entender por que alguns atletas enxergavam favoritismo e por que certos incômodos cresceram. Mas a ruptura não veio só de ciúme, veio também de coisa concreta. Alguns membros expulsos da equipe relembraram em entrevistas e podcasts publicamente que o Carlson já passava muito tempo fora do Brasil, treinava menos a equipe no dia a dia e que houve desgaste por causa de contrato, assinatura e dinheiro das bolsas de luta. Ou seja, não era só sentimento ferido, era também briga por direção, presença e controle. É isso que deixa essa história tão forte, porque a equipe não rachou só por vaidade. Rachou porque chegou num ponto em que alguns sentiram que o mestre já não estava tão presente quanto antes e, ao mesmo tempo, continuava influenciando contratos, acordos e parte do dinheiro. Em 2000, o racha explodiu de vez. Saíram ou foram expulsos nomes pesadíssimos como Murilo Bustamante, Ricardo Libório, Ricardo Arona, Alan Góes, Zé Mário Perry, Carlão Barreto e Bebel Duarte. Desse rompimento nasceu o núcleo mais famoso da Brazilian Top Team, uma das equipes mais importantes da história do MMA e do jiu-jitsu. E é aqui que a história separa dois tipos de homem, os que foram embora e os que ficaram. Porque no meio do conflito, da vaidade, da disputa e da divisão, teve gente que permaneceu do lado do Carlson. E aí o nome de Walid Ismail pesa diferente. O Walid ficou marcado como um dos nomes mais leais ao Carlson, um cara que carregou a bandeira do mestre com força e identidade própria, mesmo no meio da confusão. Esse ponto vale ouro, porque mostra que toda era grande testa a lealdade de quem está por perto. Uns rompem, uns criam outro caminho, uns mudam de bandeira, mas uns poucos seguram a base. E é isso que faz essa história ser muito maior do que treta de academia. Foi um rompimento com dinheiro, poder, presença, ressentimento e disputa de espaço. Foi a prova de que até um nome gigante como Carlson Gracie não passou pela história sem pagar o preço da própria grandeza. Carlson Gracie não deixou só guerra, pressão e vitória. Deixou também uma verdade dura sobre liderança. Quando um homem cresce demais, ele atrai admiração, mas também atrai disputa. Teve ciúme, teve contrato, teve bolsa, teve rompimento, teve quem saísse e teve quem ficasse. E talvez seja exatamente por isso que o nome dele continua tão pesado até hoje. Porque tem mestre que forma campeão. E tem mestre que marca uma era tão forte que até o racha da equipe vira capítulo histórico. Se você quer a parte 3 do Carlson Gracie, comenta Carlson e manda o SS.